Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais um dia no projeto Pregando Cristo e Edificando a Igreja, a devocional que chega na sua casa por intermédio da mídia social. Muito bem, hoje o nosso tema da nossa meditação é Deus sabe o que faz. E pensando numa introdução a respeito desse tema, eu lembrei de uma história, não uma história, mas uma história de um rei e o seu servo, que saíam constantemente para caçar. Mas o servo era crente, servo no Senhor Jesus, e o rei não. E então o servo sempre dava testemunho ao rei, e o seu testemunho vinha nessas palavras: Deus sabe o que faz, Deus é bom. E então o rei discordava dessa afirmação, mas não discutia muito com o seu servo. Até que certo dia, quando eles saíram para caçar, os dois se depararam com um leão. E então, quando o leão atacou o rei, o servo deu um tiro no leão e matou. Só que antes, o leão deu uma bocanhada e arrancou 2 dedos do rei. O servo levou o rei imediatamente para o reinado, cuidou dele, e então, no tempo de recuperação, o rei perguntou para o servo: onde estava esse seu Deus? Onde ele estava por deixar que isso acontecesse comigo? E então o servo disse: eu não sei te responder precisamente, rei, por que isso aconteceu. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: Deus sabe o que faz e ele é bom. O rei, indignado com essas palavras, colocou aquele servo num calabouço. Em uma outra feita, depois de um tempo, ele saiu com outros servos para caçar. E ele se deparou com uma tribo canibal. E então aquela tribo pegou todos e, no seu ritual, comeu todos, menos o rei. Porque eles acreditavam que qualquer imperfeição no corpo não caracterizaria aquela pessoa para receber, então, aquele sacrifício aos deuses e depois ser comido pelos canibais. Dentro dessa ideia, o rei foi solto pelaquela tribo. E ele lembrou imediatamente das palavras do seu servo que estava lá no calabouço. E ele então saiu correndo, libertou ele, contou toda a história e disse: agora eu sei que realmente tudo que Deus faz é bom. E ele sabe o que faz, porque pela falta desses 2 dedos em mim eu fui libertado. Mas o rei fez uma pergunta para aquele servo: eu só não entendo como você, que pôde defender tanto o seu Deus, como ele pôde deixar você aqui preso nesse calabouço por tanto tempo. Então, aquele servo levantou as suas 2 mãos e mostrou para o rei os 10 dedos e disse: rei, se eu tivesse lá, teria sido eu também um dos que teria sido então morto, sacrificado e depois comido. Com isso, eu lembro de um texto bíblico. O texto de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você que é um cristão, você que ama a Deus, saiba que Deus cuida muito bem de você. E mesmo quando as situações adversas e difíceis da vida advêm sobre você, saiba de uma verdade: Deus é bom e Ele cuida muito bem de nós. Que Deus abençoe o seu dia, que você medite na palavra do Senhor e que você ame ao Senhor profundamente. Deus abençoe a todos.